Diretor legal. Rapaziada, muito boa tarde. Estamos aqui acompanhando ao vivo o Foco Esporte Rádio de Santo Antônio da Platina. Dá um abraço aí aos participantes do programa. Queria perguntar para o Eugênio que se ele Palmeiras não deveria aproveitar essas propostas que estão chegando pelo Borja e pelo menos recuperar o dinheiro que investiu para não sair no prejuízo. E você acha que pelo menos dá para encostar ali em segundo, terceiro no Brasileirão? Um abraço, galera. Fica com Deus. Um abraço aí para Santo Antônio da Platina, no Paraná. Um abração para todo mundo. Eu acho que sim. As duas perguntas, a resposta é sim. Acho que não funcionou o Borja no Palmeiras. Se tiver um dinheiro que vale a pena para pelo menos recuperar uma parte do investimento, negocia, pode ir, porque não está sendo usado, está lá, não joga, então faz um dinheiro. E acho que sim, o Palmeiras tem condições não de buscar o Corinthians, mas de buscar ali uma vaga no G3, que é importante, porque é aquela garantia que você tem de começar a Libertadores na fase de grupos. É óbvio que, estando no grupo de Libertadores, mesmo que seja no sexto colocado, sempre é muito bom. Mas se você pula aquela fase inicial, aquela fase classificatória, e já está garantido na fase de grupos, o seu planejamento é totalmente diferente. Você entra na Libertadores já com a temporada em andamento, já com o time mais arrumado. Não precisa entrar naquele desespero, né, de arrumar o time cedo e tal, começar a temporada já jogando Libertadores com risco de ser eliminado. Então, acho que o Palmeiras tem condições para isso, porque agora foca exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Se não conseguir também, aí é demais, né? Porque a temporada até aqui é lamentável. Lamentável. Agora, deixa eu colocar para vocês. Em contato com algumas pessoas do Palmeiras, não existe nenhuma proposta na mesa de nenhum dirigente do Palmeiras para o Borja. Existem comentários como há uma semana, né? Como alguns empresários pedindo autorização ao Palmeiras para que eles façam um negócio com o Borja. Ou empresários que ligam e dizem, posso fazer isso? Agora, não tem proposta. Posso oferecer? Posso oferecer? Eu posso fazer. Eu tenho a possibilidade de ir lá no cara e sair esse negócio. Eu posso entregar lá um documento dizendo que, entendeu? Isso tem pedido. Isso aí, tem pedido. Pascoal. Agora, chegou a proposta, ó. Clube tal. Tá aqui no papel, ó. Tá aqui no bonital, aqui, ó. Tá escrito aqui a proposta de 3 milhões de euros, 4 milhões de euros. Não Quanto tem. o Palmeiras pagou mesmo? 9 milhões de euros, né? Não pagou. O Palmeiras pagou 11 milhões. 11 milhões de euros. Contratação desse euros? clube. 11 milhões de euros. Não foram 9? Não eram 9 milhões de 11, no euros? total 11. 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. 44. Eu acho que foram 42 milhões na oportunidade. 42 milhões de reais. Aí a festa de chegada dele, a camisa 12. O cara fala pra caramba, mas não... O empresário nem precisa perguntar ao Palmeiras. Agora, pera, a questão... Vai direto. Vai direto lá e bate na porta do Palmeiras e fala o seguinte, ó, eu sou empresário tal, eu tenho uma carta timbrada, suponho, sei lá, da Sampdoria. Não, é o contrário. O processo é o contrário. O Facicano, o que eles querem é o processo contrário. Palmeiras, você quer vender? Me dá uma carta que eu vou lá no Bala Mistura. Lá no meu time do Bala Mistura, ele joga mole. Jogador? Isso não desvaloriza o jogador? Mas o Palmeiras não pagou nada pelo jogador. Quem pagou? Quem pagou joga bem. Isso que desvaloriza ele. Mas pode ter gente que não tá tão bem informada assim. Não tá vendo. Só uma questão. Mas quem vai botar o dinheiro, você vai pegar. Aí põe no DVD. Aí põe no DVD os lances dele do Atlético Nacional. Do Palmeiras, eu sou dirigente lá do Celta de Vigo. Amanhã tem Celta de Vigo aqui no Foco Sports, aliás, um time muito interessante. Tô precisando de um centroavante, que o Guidete machucou lá, né? Quebrou a clavícula. Onde é que te acha um centroavante? Aí chega lá o seu empresário, aqui o Miguel Borja, foi artilheiro da Libertadores, ou vice-artilheiro, sei lá, fez um monte de gol. Como é que ele fez esse ano aí? Palmeiras pagou uma grana. Esse cara aqui não interessa não, amigo. Tem que olhar. Vamos ver a última atuação dele em campo. Ele jogou 1 minuto. Pera lá, Pascoal, na boa. O Borja, terceiro reserva do Palmeiras. eu acho que ele é um jogador que ele tem que ser, talvez, mas ele tem um histórico recente importante ainda e o valor que ele foi contratado... Mas o cara vai olhar. Mas, gente, calma, um por vez, por favor. Um por vez. O potencial que o Borja já mostrou que tem pra ver se encaixa numa equipe. No Palmeiras, até se o Cuca for continuar pro ano que vem, o empresário dele, o próprio Borja, tem que chegar no Palmeiras e perguntar, o Cuca vai ser o técnico pro ano que vem? Ele vai ser o nosso treinador? Então eu vou procurar novos áreas, porque com o Cuca ele não vai jogar nunca. Gente, o Borja tem alguns aspectos, eu vou passar para o senhor, eu sei que eu interrompi o senhor, mas eu vou passar. À vontade. O Borja tem alguns aspectos que precisam ser observados. O Borja, ele é um cara tímido.
É o cara que ele tá tentando, tá tateando para ele se dá bem com os colombianos, ele se dá bem com os caras, tal, mas ele é um cara que ele beba antes de entrar em campo. Não, ele é um cara que ainda ele precisa superar essa timidez. Esse é um fato. É retratado pelo próprio Palmeiras. Ele é um cara que precisa superar a timidez. Ele precisa superar esse obstáculo. Do outro lado, ele é um cara que não está ambientado ao sistema que é dado a ele de jogo. Ele não consegue jogar da forma que o treinador do Palmeiras acha que ele deve jogar. O Borja tem um estilo de jogo. Aí eu penso da seguinte forma, tem treinador que tem que se adaptar ao jogador. E não o jogador se adaptar ao que pensa o treinador. Porque ele tem a característica dele. E o treinador deve adaptá-lo a essa característica. Olha lá, Marcélia na pista para ter Miguel Borja. Eu vou falar um negócio para você. Do jeito que eu tenho um pouco de cuidado com as coisas. Fui conversar com algumas pessoas. Não existe, como diria meu avô Pascoal, niente de più de proposta pelo Borja. E o Palmeiras, da informação que eu tenho, não tem nenhum interesse em negociar o jogador. Eu interrompi o senhor, vou dar o direito ao senhor falar. À vontade. Pascoal, eu acho que o Palmeiras ele não pode abrir mão de um jogador como o Borja, mesmo que ele não esteja dando certo a curto prazo. E de fato não está. A torcida do Palmeiras ela faz uma certa ressalva com relação ao futebol dele, mas é natural. Ele está num período de adaptação. Eu acho que a gente não pode padronizar o comportamento dos jogadores. Por exemplo, o Guerra, ele chegou no Brasil, já está jogando bem, a torcida adora o cara. E não dá para chegar e exigir a mesma coisa do Borja. Cada ser humano é um ser humano. Cada um vai agir de uma determinada maneira. Deixa eu terminar então essa pesquisa do Jadson, para a gente já fazer uma pesquisa do Borja. Entendeu? Olha lá. Jadson deve ser titular contra o Vitória? Banco ou titular? Olha lá. Banco, 65%. O pessoal tá paciente com o time. 65%. Porque o time não está necessitando agora. Perfeito. Obrigado, gente. Chupa, Pascoal. Vamos mudar. Perdi. Eu agradeço da mesma forma. Minha opinião era diferente. Daqui a pouco tem Bayern de Munique e Leverkusen. A partir das 3 da tarde. Mesmo, tá certo. Não é Kielsen, que os caras falam. Não, na Alemanha não tem. Você sabe o que é Kielsen em alemão? Beijinho. Kusen. O alemão não fala. O alemão não fala. Trema aí. Nossa, o cara fala isso pra mim, eu vou achar que ele tá me xingando. Leverkusen. É assim que o alemão fala. Você chega na imigração, o cara manda uma dessa pra mim, já manda em qualquer lugar, Pascoal. Leverkusen. É assim que se fala. Então é Leverkusen. Leverkusen. Ou o F, né? O V, né? Aí, às 3 da tarde, para você aqui, a abertura do Campeonato Alemão, ao vivo e exclusivo aqui nos canais Fox Sports. Isso é um jogo, hein? Vou fazer... Baita jogo, não é um joguinho. Isso é um baita jogo. Né? Baita jogo. Outra coisa. Deixa eu perguntar para você o seguinte. Você, torcedor do Palmeiras, acha que o Borja deve ficar ou sair? Borja no Palmeiras, fica ou sai? A produção vai botar ali a legenda e daqui a pouco você vai votar aqui conosco, porque me parece que há uma divisão. O Eugênio já acha que pode ir nesses 4 meses. 4 meses? Não, 8 já, né? Não vem em janeiro? Não. 8 meses. Borja, não. O Borja veio depois, gente. Não. O Borja veio. O Borja veio depois. Final de janeiro. Borja veio comecinho do ano ainda, hein? Fevereiro. Bora só ver em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 6 meses. Mais que um agosto já. Tem mais que um semestre. Ô, Pascoal, a gente vê muito... Eugênio, só perguntar. Eugênio, você é favorável a que busque um outro caminho? No Palmeiras não vai dar. Não, eu acho que... Pelo estilo de jogo dele... A pergunta do amigo foi, se houver uma proposta financeira que ajude o Palmeiras a diminuir o prejuízo... Faça. Aceita, vai. Aceita. Você, Facincani? Não. Você acha que ele tem futuro no Palmeiras? Tem, mas aí o Ribeirão colocou de uma forma muito pertinente. Vai ficar o Cuca? Qual é o planejamento que você tem para mim? Para você... Você perguntaria? Isso, com certeza, mas não tenha dúvida. Até porque ele é muito jovem ainda. Para você fazer uma análise dessa... Carreira longa pela frente. Se eu fosse o Borja, professor, o senhor quer contar comigo sim ou não? Como? Mas nesse esquema, não sei o que... Obrigado, então posso me colocar à disposição à venda? Pode, então é isso. Você faria isso? Sim. Mas ele tem bola para jogar no Palmeiras? Tem. Ele tem bola. O problema é o treinador que não o enxerga assim. Então é isso. Você acha que ele... Então, como um observador, você diria o quê? Ficaria ou não? Como observador. Bom, um empresário de mercado. O cara vendo que o Cuca vai permanecer, que o Borja tem talento e que ele não joga com o Cuca, eu tiraria. E até uma boa justificativa para você falar com outro clube que esteja interessado. Exatamente. Olha, não tá jogando porque ele não encaixa no esquema do Cuca. São várias colocações que você tem que fazer. Eu, como dirigente do Palmeiras,
Cuca, arranja um espaço, porque o cara sabe jogar. Mas que eu fico... A enquete, só para dizer, a Borja deve ficar ou sair do Palmeiras? FSR fica, FSR sai. Pois não, mano, diga a sua opinião. Pascoal, na boa, cara, esse negócio, o estilo do Cuca, o estilo do Muricy, o estilo de não sei o quê. Gente, o treinador... Não, mano, pera um pouquinho. O Tite tem estilo. Não, mas peraí, o centroavante da seleção brasileira... Pera, Pascoal. Deixa de lado o estilo do treinador. O treinador que é qualificado, ele tem que ter uma série de variáveis. Claro. Ele tem que buscar dentro do elenco a melhor alternativa. É óbvio. Você não pode ficar atrelado a um esquema meu esquema é X. Meu esquema é esse. Porque, por exemplo, ele tem, só para terminar, se você tem aí jogadores que cruzam muito para a área, um centroavante que é trombador e ganha todas de cabeça, você tem lá, sei lá, um Berbatov da vida no teu time, você tem que explorar. Tem um Rantelar na tua vida, você tem que explorar esse tipo de jogada do cara. Não, mas eu gosto de toque de bola. O treinador que é inteligente, ele precisa ter um leque de opções, Pascoal, para explorar o que ele tem de melhor dentro do elenco. Volto a falar aqui. Ninguém cabeceia melhor que Gareth Bale. O Bale também cabeceia bem, também com aquela caixa d'água, velho. A mãe dele ali não foi uma cesárea, foi uma autópsia. Mas o negócio é o seguinte... Ô, mano... Só fala Jesus. Ô, mano, só dá a sua opinião, só isso. Tá bom. Olha o que aconteceu com o Barrios, que não era aproveitado no Palmeiras, aproveitado no Grêmio. Aí que tá, o Barrios era um jogador aí que ele não era dependente de um esquema, mas saiu, foi pro time do Renato Gaúcho, tá fazendo gols. Porque o Renato soube aproveitar o Renato É um time que não tinha centroavante no ano passado. O Renato soube explorar a característica principal do Borja. Então, o treinador que é inteligente do Barrios. O Cuca, ele tem que fazer o mesmo com o Borja, cara. Ele não pode ficar atrelado a um estilo de jogo que ele acha que tá dando certo. Não tá dando, Cuca. Tá na cara que o elenco do Palmeiras é qualificado. Tem jogadores que podem render mais do que estão rendendo. Cabe a você fazer a modificação, inclusive na tua forma de pensar, e alternar seu esquema tático. Diga, Ribeirão. E o Borja tem uma coisa também. A gente vê muitos clubes europeus, quando contratam jogadores, fazem um investimento e o cara não responde logo de cara. A gente vê os clubes emprestando para clubes menores, para outros times, para não ficar sem jogar. Até para não se desvalorizar. É o caso do Ganso, por exemplo? Caso de vários jogadores. O Ganso não jogou. O Gabigol não jogou na Inter de Milão. A gente sempre ouve sobre possibilidades dele sair emprestado, né, para se adaptar ao futebol europeu. Por que o Borja não pode ser emprestado também? Para não ficar parado. Gente, vai para um pouquinho. O cara foi um dos principais artilheiros da Libertadores. Então, o cara fez uma bacia de gol. O cara sabe jogar dentro da área. Para que vai emprestar um jogador desse? Para ele se adaptar. De onde que vocês tiram isso da cabeça? Isso não vai acontecer, Ribeirão. O que eu acho o seguinte... Eu também acho que não vai acontecer. No futebol brasileiro não existe essa realidade. Primeiro, o Palmeiras não gastou um centavo para contratar o jogador. Quem gastou... Mas você tem um patrimônio que fica no banco de reserva. Não. Quem gastou foi a Crefisa. Isso tá no pacote. Não, eu sei. O que eu quero dizer é o seguinte... Isso é dinheiro, Flávio. Espera um pouquinho. É dinheiro, eu sei. Mas é um dinheiro que não era do Palmeiras. E é dinheiro que é um rio de dinheiro. Não é pouquinho dinheiro, não. Não foi o Palmeiras que gastou. Vocês concordam comigo? Foi o patrocinador. Foi a empresa, a Crefisa, que comprou o Mas ninguém faz essa quantia dentro do clube, Flavinho, sem pensar no futuro próximo. O que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista de negociação, o Palmeiras vai vender para tentar recuperar alguma coisa. Recuperar o quê? Não gastou nada. Então, eu acho que, do ponto de vista comercial, a venda do Borja não é algo que está... que direciona o futuro dele, né? Condiciona o futuro dele a uma negociação, porque para o Palmeiras tanto faz, ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro. Primeira coisa, é um jogador que se o Cuca fosse um cara um pouco mais flexível, punha debaixo do braço. Ainda mais agora que o Palmeiras está sem nada para fazer no campeonato, tem tempo para poder errar, inclusive, bota para jogar, muda o esquema. É um jogador bom, tá na cara que é um jogador bom, tá na cara que Mas com a chegada do Daverson, ele perdeu isso. Mas que mané Daverson, gente? Realmente banana tá comendo macaco, né? Porque os caras contratam o Borja, o William do Bigode? O William, dois jogadores caríssimos, quer dizer, o William menos, mas assim, o Borja muito caro e tal. Aí vai querer discutir se o Daverson é a opção. O Daverson contrataram. 5 milhões de euros, professor. Ele estava dando certo o outro não foi de grátis. 5 milhões de euros custou o Daverson. Eu acho que pro Borja... Contrato Palmeiras, né? Pois é. Pro Borja... O zagueiro do Botafogo. A melhor coisa pro Borja... Ele não para de ser eliminado, não para de contratar. O Flavinho falou que eu acho que o Palmeiras... O Palmeiras hoje, o torcedor do Palmeiras só comemora a contratação. Não comemora a vitória, não comemora título, não comemora nada. O que eu acho que pro Borja era melhor sair. Era melhor sair. Pro jogador.
pro jogador. Mas ele não tem bola para jogar no Palmeiras? Tem. Só que o Palmeiras não liga para ele. O Cuca, que é o técnico, não tá nem aí. Você falou uma frase que entendeu? É a mesma frase. Para ele é melhor ir embora. Só para dizer, a minha frase do Flávio é a frase lapidar, é aquela que eu trago comigo. Seu coração. Não, eu trago comigo. Fundo do seu coração. Assim, não, trago comigo, assim. Tem hora que você tem que abraçar o jogador. Claro. Tem hora que você tem que chamar o cara e falar, filho, vem cá. Ele fez isso. Ó, vem cá, você tá... Quando ele chegou, ele falou, não, vou botar ele pra jogar 90 minutos. Botou contra o Vasco, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Ele fez 2 gols. Ele fez 2 gols. No segundo jogo ele já tirou. Então, não tem cabimento. E é um jogador, como você disse, Pascoal, que é um jogador tímido, é um jogador que precisa de colo. Dá pra perceber isso porque ele jogou na Europa também, lembra? E voltou. E voltou, não deu certo. Quer dizer, se tem um jogador que tem uma dificuldade passado de desse, né? Tem dificuldade de adaptação, é jovem, é tímido. Precisa de um respaldo. Cara, pega o moleque, bota debaixo da asa. Centurion passou por clube, não jogou nada. Vai pro Boca, joga bem. Exato. Então, sabe, se o problema do Borja é a adaptação, que o clube se empenhe para facilitar a adaptação dele. E não fazer o que faz. O cara botou o menino para jogar aos 47 do segundo tempo, gente. Que coisa. Isso é uma palhaçada, isso é uma sacanagem com o ser humano, sacanagem com o atleta, sacanagem com o profissional, sacanagem inominável, entendeu? Se o cara já tá mal, tá pra baixo, não sei o quê. Você faz um negócio desse com o cara? Veja lá, por isso que eu acho que a melhor coisa pro Borja é o seguinte, leia a pesquisa ali pra nós, Flavinho. Olha lá, fica ou sai? 77% querem que ele fique. E 27%, agora 73%, 27%, agora a imensa maioria quer que ele fique. Mas, Pascoal, o treinador, eu tô com o Flavinho, cara, ele precisa hoje saber gerir um grupo. Não só dentro de campo ali, quando ele tá treinando a equipe, montando a tática e posicionando os jogadores. Gerir grupo é uma situação muito difícil. Mas tem que saber, Pascoal, o futebol moderno exige isso, não são muitos que conseguem. Então, mas com um elenco tão grande, com tantos medalhões, jogadores caros. Mas, ô Ribeirão, vamos analisar a seleção brasileira. A seleção brasileira na mão do Dunga era um catado. Era uma seleção desprestigiada, tinha ali um pentacampeonato na camisa e só. Dentro de campo era um fiasco. A mesma seleção na mão do Tite, cara, você nota os jogadores atuando pelo cara. Eles gostam do treinador. E no Palmeiras você acha que está acontecendo isso? Não acontece. Porque ele agrupa, o Tite agrupa, ele não causa burburinho, a gente está chegando a conclusão, a gente está chegando a algumas conclusões, né? Por exemplo, essa de abraçar o jogador é uma conclusão. Segunda conclusão, de que o Palmeiras, como disse o Flávio, adora contratar. O Palmeiras acabou de gastar 123 milhões de reais, 123 milhões de reais, com 16 contratações, com essa feita do Emerson Santos, 16 contratações, que a contratação era de graça do Emerson Santos e o de graça no Palmeiras custou 6 milhões. Só para dizer para vocês, 123 milhões de reais para não atingir absolutamente nada. Nada. E tem gente no Palmeiras que acha que isso é absolutamente normal. Tem gente no Palmeiras, e eu estou falando, olhando para vocês aí, que é o seguinte, tem gente no Palmeiras que acha que o dinheiro não é do Palmeiras, que se está gastando dinheiro que não é do Palmeiras. Vocês estão enganados. Vocês estão enganados. São 23 milhões de reais que foram gastos para nada. 123 milhões de reais foram gastos para nada. Essa conta chega depois. Para nada. O Palmeiras não tem nenhuma conquista nesse ano. E não me venham com conversa de dizer que jogador veio de graça. Que eu posso apontar para vocês uma bacia de jogadores que chegaram para o Palmeiras com essa teoria do de graça e que custou um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro. Não custou pouco não. Ninguém cobra nada de ninguém. É essa maremança, é esse sorriso, é essa leveza que é levado o negócio. Perdão ao presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Precisa botar a mão do ombro de algumas pessoas e eles sentirem o peso da mão. Porque se a mão for muito leve, o negócio não vai funcionar. Nem aqui, nem lá, e nem daqui a pouco, e nem lá na frente. Só estou dizendo isso. Prestem atenção. Vocês estão gastando 123 milhões da empresa patrocinadora e não fizeram nada. Outra coisa, dizer que o dinheiro não é do Palmeiras é uma sandice. É uma sandice, porque esse dinheiro poderia estar revertido para outras situações ou para outros jogadores que pudessem trazer jogador, treinador e seja lá o que for. Desculpa, é só uma visão
do que eu tenho, porque eu acho que no mínimo, as pessoas que cuidam disso, as pessoas que cuidam do dinheiro, devem cuidar bem do dinheiro que é investido numa empresa, investido num clube de futebol. Coisa que eu vou... Perdão, é só a minha visão. Que precisa ser colocado em perspectiva. Muita gente fala assim, mas o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Se você falando 17, eu não estou falando de um outro. Não, eu quero chegar a uma outra conclusão. Se você pegar esses últimos 3 anos, 2015, 2016 e 2017, quantos campeonatos o Palmeiras disputou? Faz a conta. 2015, Paulista, Brasil, Brasileiro, não jogou Libertadores e Sul-Americano. Então, 3. O ano passado foram esses 3 e mais Libertadores, 4. Então, são 7. Esse ano, mais 4 campeonatos, sim, certo? São 11 campeonatos. Com essa grana, só esse investimento, com esse patrocinador, 63 com jogadores isso tudo, contratados em 3 ganhou anos. 2 de 11. É muito pouco. Mas o Palmeiras é campeão brasileiro da Copa do Brasil. Ok. Com esse dinheiro, vou repetir, com mas tudo o Palmeiras não estava sozinho, né, Flavinho? Por mais que você faça um investimento e crie uma expectativa de que você possa conquistar 11 campeonatos, você não consegue ganhar Paulista, você não conseguiu ganhar nenhuma Libertadores. Mas o objetivo de um clube grande, Flavinho, é ganhar pelo menos um título importante por ano. E esse ano vai passar em branco. Então, esse ano tudo bem. Mas acontece que olha a diferença de investimento. Em 2015, 2016, o Palmeiras caiu em 2 quartas de Copa do Brasil. Em 2 quartas. Caiu. Mas acontece assim, cara. Caiu primeira fase de Libertadores. Vergonhosamente de uma Libertadores. Não é só perder o campeonato, é o jeito que perdeu. Palhaçada, o jeito que perdeu o Campeonato Paulista pra Ponte Preta. Pra Ponte Preta. Uma goleada em levando uma cacetada. Então, pra aquilo tudo que tá mas sendo... eu não coloco no mesmo balaio a eliminação desse ano com a eliminação do ano passado. Mas pra tudo que tá sendo colocado... ser eliminado na primeira fase, ok. Mas caiu diante do Barcelona... Mas, por mais que o Palmeiras ele poderia ter avançado, Flavinho, mas eu não encaro como vergonhoso. Por mais que o Barcelona tenha a sua qualidade, o Palmeiras pelo investimento e pela equipe que tinha, é um fracasso. É um fracasso obrigatório. É um baita fracasso. Só pra gente, Gênero, limita a sua opinião pra gente mudar o tempo, porque agora já tem uma outra que os caras, o Palmeiras está pensando em contratar. Um nome, uma posição é certa que o Palmeiras vai contratar. O Ben já disse que é certo que vai contratar um goleiro. Eu tenho informação que é certo que vai contratar um lateral esquerdo. Mas, por favor. Eu acho, primeiro, dinheiro é muito bom. Todo mundo quer dinheiro, quanto mais dinheiro, melhor. Todo mundo quer. Só que tem que saber gastar o dinheiro. Eu comparo esse Palmeiras ao Fluminense da antiga patrocinadora. O Fluminense teve 15 anos com um patrocinador que botava muito dinheiro, mais dinheiro do que todo mundo no futebol brasileiro. Ganhou o que o Fluminense? Uma Copa do Brasil em 2007, um estadual em 2005... 2 campeonatos brasileiros em 2010 e 2012. Para 15 anos é muito pouco. Por quê? Se coloca o dinheiro não para montar um time de futebol, se coloca o dinheiro para ter retorno de mídia. Visibilidade. Vou contratar os astros porque aí eu vou aparecer. E aí a minha leitura o retorno de mídia, quem interessa, é o retorno de mídia da vitória, do time vencedor. Eu contratei jogador tal, ok. Aí, naquele momento, você vai ter a mídia da contratação do jogador. Se dá errado, você vai ter a mídia negativa. Você vai associar a sua marca com o fracasso, com a derrota, com a decepção, com a frustração, como está acontecendo esse ano com o Palmeiras. Com o erro de planejamento, como aconteceu com a patrocinadora do Fluminense. Aí acabou a parceria do Fluminense com a patrocinadora, que entrou numa crise imensa, e tá o Fluminense aí com dificuldades para pagar salário, com dificuldades para sem patrocínio na camisa, sem patrocínio, né, devendo aqui e ali. E aí, do que o Fluminense se aproveitou dos 15 anos de dinheiro que teve entrando ali, dinheiro. Ganhou menos do que deveria e não aproveitou para se estabilizar economicamente como clube. Esse é o projeto. Qual é o projeto do Palmeiras com esse patrocinador? Gastar o dinheiro do patrocinador? Gastar, contratar. Toda semana contrata um cara, contrata. É dinheiro que vai, dinheiro que vem. E dentro de campo? Não ganha. E foi mais ou menos o que aconteceu com a Parmalat do próprio Palmeiras também, né? Depois que a Parmalat saiu, o Palmeiras começou a degringolar e chegou até o rebaixamento em 2002. E pegando até no que o Flavinho falou há pouco sobre os campeonatos, pra mim é um fracasso muito grande do Palmeiras esse ano. Porque você sempre pensa numa evolução, você constrói um time, investe pra ir ganhando os campeonatos e ter objetivos cada vez maiores. O objetivo do Palmeiras dessa temporada, o que era? Depois de ganhar uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Libertadores, e passou longe. Vem sofrendo, vem ganhando no sacrifício desde o início do ano. Sim.
Contratou esse monte de jogadores sem pensar na formação de um time. E aí começou o planejamento com o técnico, trocou no meio do caminho para outro treinador que já chegou reclamando que não tinha o mesmo time. Diferente. Exatamente, que não tinha o mesmo time do ano passado. O Cuca chegou no primeiro dia, primeira entrevista. E aí o Palmeiras eliminado pelo Barcelona, que é um time muito inferior ao Palmeiras. Conclui, Ribeirão, tinha obrigação de chegar mais longe na Libertadores. Não ser campeão, obrigação não é ser campeão, mas chegar longe na competição. Uma coisinha, agora tem um comentário aí, e as pessoas estão lendo na internet, e a torcida postando e tal, que o Palmeiras vai contratar o Jorge, lateral esquerdo, que era do Flamengo, e foi jogar na França. Bom, tem alguma chance, Facinho? Hoje não. Hoje muito difícil. O Jorge, por mais que esteja no esquema rotativo no Mônaco, mas é um atleta que foi primeiro contratado agora, né, em dezembro. Acabou de chegar. Acabou de chegar. É como o Borja no Palmeiras. Exatamente. Segundo que lá, o Mônaco tem essa política de, em primeiro ano, segundo ano, o cara ganhar adaptação e ir subindo gradativamente. Mesma coisa. Se o Arana for contratado hoje pelo Bordeaux, ele vai ter um tempo de adaptação, não vão queimar o atleta logo de cara, né? O próprio Malcom foi a mesma coisa. Chegou e devagarzinho ele foi ganhando espaço dele no próprio Bordeaux da França. Não é o Neymar que chega, status, estrela, é um outro patamar. Na França existe essa hierarquia na equipe que você vai... É uma questão de evolução. De evolução. Então, como ele é um atleta que demorou a chegar, assim como o Fabinho, que hoje é um baita jogador, um baita de um lateral, joga pelo meio, joga de volante lá no time do Monaco, o cara gradativamente vai ganhando o espaço dele, que é a mesma coisa do Jorge. Você acha inviável? Hoje, difícil. Na França tem aquela limitação de estrangeiros por equipe ou não? Não. Pode jogar quantos quiser. Pode. É um país comunitário. O Jorge, eu acho o Jorge... Então, Pascoal, são duas coisas, cara. O campeão francês morando em Mônaco, mas vai jogar no Palmeiras. E outra coisa, o Monaco é de um desses sheiks árabes, né? Isso, sim. Também, é concorrente do Paris Saint-Germain, né? Uhum. Ah, tá. Você acha que tem dificuldade de dinheiro lá, mano? Não, zero. Zero. O cara precisa ser muito burro. Travesseiro de petróleo. O cara precisa ser muito burro. Não fala isso. Você falou outro dia, saiu e pegou mal. O cara sair de Mônaco vai vir jogar no Palmeiras. Sério, precisa, ou qualquer outro time brasileiro, não é por causa do Palmeiras. Mas o cara sair do Mônaco, que é campeão francês. Joga Champions. Não, mas mora em Mônaco. Aí depende. Vamos morar aqui no Sumaré, em Perdizes? Você tá louco? Imagina. É um bairro nobre da cidade de São Paulo. Você mora ali também? O que você tá reclamando? É um bairro nobre da cidade de São Paulo que é muito bom também. Mas, por exemplo, pro amadurecimento do Jorge na Europa, eu acho que é ruim ele ter essa postura. Porque se o jogador está há pouco tempo na Europa, você voltar, eu acho que é você regredir demais. Mas dependendo, por exemplo, o Gabigol, o Ganso, são jogadores que eu entendo. O Gabigol vai para Portugal. Mas aí que tá, Pascoal. A passagem dele na Itália... O Ganso não vai sair. Eu sei, Pascoal, só tô colocando como exemplo o fato dele não ter... Mas o Gabigol não deu certo pela indolência dele com o Atlético. Mas calma, gente, deixa eu terminar. Gabigol e Ganso, pelo presente dos dois, eu acho que seria viável pensar num retorno de ambos. Porque não deram certo. Inclusive foram, de forma ridícula, jogar nos clubes que passaram. O Ganso... escanteado até do banco, muitas vezes não era nem relacionado. E o Gabigol dando pitizinho quando não era colocado na partida, jogar a camisa no chão e ir embora pro vestiário. Agora o Jorge não, ele tá jogando no time que foi campeão. O Jorge, ele acabou de ir, ele tem um futuro promissor, claro. Entendeu? É diferente o cenário. Então eu acho que hoje, Pascoal, pro Jorge é inviável o retorno pro Brasil. Eu acho que hoje é inviável. Também não. Aliás, não importaria. Mas com a camisa 6 jogaria mole? Jogaria. Aliás, em vários clubes do Brasil. Ele saiu daqui vivendo uma grande fase no Palmeiras. Mas aí eu concordo com o Flavinho. Você não vai deixar um país como a França viver em Mônaco, você sair do campeão francês, que conseguiu, depois de muitos anos, tirar o título do Paris Saint-Germain no campeonato francês, para voltar para um time que vive uma turbulência como o Palmeiras. Acho que é inviável. Gente, mas é o Palmeiras, gente. Mas é o Palmeiras. Precisa ser muito bom. Vai se enfiar nesse caldeirão que é o futebol mas morar em Mônaco também é legal pra quem é muito rico, Flavinho. Você acha que ele ganha pouco? Ele não é muito rico ainda. Eu vou falar um negócio pra vocês, ó. Eu não vou assustar vocês. Ele tá ali na Sandevô ali pedindo com pires na mão. Vou falar um negocinho pra você. Não precisa morar em Mônaco. Do lado de Mônaco tem uma cidade italiana que chama Ventimiglia. Vou falar um negócio pra vocês. Mas aí não é style. Aí vai morar no puxadinho. Que puxadinho, cara. Você não passou lá, mas você não sabe o que é aquilo. Ei, Flavinho, eu tô falando alguma besteira, não? Eu vou falar você. Coisa sabe um barco ali. Só pra encerrar, só pra gente mudar de assunto. Ventimiglia é sensacional. Ô, mano, você fica zoando. Tem gente que mora em Mônaco. Mônaco é caro. O cara mora no barco. Trabalha em Mônaco. O cara, nego tem nego que vai até Ventimiglia pra comprar
salame, para comprar algumas coisas que tem na Itália, que são maravilhosas para comer e tal, e que são muito mais baratas mesmo. Bem pertinho. É muito pertinho. Mas isso é um muquirana. O cara mora em Mônaco e vai até 20 mil para comprar salame. Vai mesmo. Mas vai. É um muquirana. O cara tem o iate. Eu vou dizer pra você comprar salame. Ele vai de iate lá.